Informando então a vocês, graça e paz a todos, este vídeo estará dividido em 4 partes, tá? Então, para que você possa ter uma clareza de tudo que será exposto aqui essa noite, assista as 4 partes. Depois você faz um juízo daquilo que você ouviu, ok? Conforme prometido, o canal Coroa do Rei tem por objetivo trazer à luz temas importantes para o aperfeiçoamento da nossa consciência cristã. Muito bem, no vídeo de hoje, o que nós vamos abordar? Neste vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema que é bastante pertinente à comunidade cristã no Brasil. E o tema de hoje é conversão. A vocês que estão assistindo essa noite ou vendo aí na sua casa, o nosso tema é conversão. E talvez para falarmos em conversão, o texto interessante que existe na palavra de Deus é o texto de o Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos ele aborda Jesus para a questão da vida eterna. Esse é o nosso João 3. Muito bem. Primeira coisa, então, que nós vamos nos perguntar nesse vídeo é o seguinte: o que é conversão? O que é conversão? Ora, a gente fala muito sobre isso, o que é conversão, as pessoas estão falando o tempo todo, mas nem sempre a gente para refletir efetivamente sobre o que é conversão, né? Então, o que é conversão? Conversão é uma mudança de direção, ok? Então, se você for olhar aí, pesquisar no Google, Wikipedia, você vai ter essa definição. É uma mudança de direção. É alguma coisa que está caminhando num rumo, acontece um evento e a pessoa passa a caminhar numa direção completamente diferente. Então, isso é mudar de direção. Isso é convergir para uma outra direção. E nós vamos tratar hoje, exclusivamente nesse vídeo, que é a conversão cristã. E nós temos uma salada de conversão que se percebe na conduta cristã brasileira, principalmente. Muito bem. O que se pode identificar neste assunto os tipos de conversões dentro do cristianismo que nós percebemos claramente aí no dia a dia. E eu vou citar para vocês, esta noite, 4 tipos de conversões, certo? O primeiro tipo de conversão é a conversão denominacional. E já te digo, esse tipo de conversão é um problema. É um problema. O segundo tipo de conversão é a conversão por conveniência. É um problema e eu vou explicar os motivos. O terceiro tipo é a conversão comercial. Também é um problema. Ela gera problemas. E vou citar um 4º tipo que eu espero que seja o tipo que você está almejando, que é a conversão real. É aquela conversão real, é a conversão bíblica, é a conversão que está na palavra de Deus, é a conversão que muda o homem. Ok? Então nós vamos falar desses 4 tipos nesse momento de reflexão.
A primeira conversão que eu te disse é a conversão denominacional. A conversão denominacional acontece com muita gente. Muita gente é alvo desse tipo de conversão e às vezes ela nem sequer tem consciência disso. Algumas têm, outras não. Pois bem, o que ocorre nessa conversão denominacional? A pessoa ela serve à denominação. Infelizmente, o alvo dela é a denominação. Ela pensa da seguinte maneira: se alguém não estiver servindo a Deus na minha igreja ou na minha denominação, quem não estiver não será salvo. Essa é a conversão denominacional. A pessoa ela é adepta claramente da denominação. Isso é um perigo para o Evangelho. Isso é um problema para o Evangelho. Cristo não caminhou nessa direção. A direção de Cristo era outra. Essa conversão denominacional, em muitos casos, as pessoas iniciam a sua vida cristã através de uma experiência com Deus. A experiência é com Deus, mas com o decorrer do tempo, ela deixa de ser com Deus e ela passa a ser um servidor da sua denominação. A tal modo que a denominação é mais importante que Cristo. Se Jesus tiver uma expressão bíblica aqui que é para fazer determinada coisa, e a sua denominação ou o seu líder dizer diferente, ela vai pela cabeça do líder e ela recusa o que está escrito. E isso leva num caminho muito difícil. É natural que pessoas que façam parte de determinadas condutas eclesiásticas ou denominações como estas, que se enquadram nesse termo, e ela diz a seguinte expressão: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Mas isso que ela está dizendo não está escrito na palavra. Isso é um jargão criado por tais denominações para que a mente dessas pessoas induzam elas a pensar que elas estão servindo a Deus. Então elas têm essa resposta na ponta da língua. E são vários grupos, às vezes, que trabalham nesse direcionamento. Ao tal ponto que dizem, não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Mas tudo que ela faz não é para Deus. Ela faz para os homens. Ela obedece regras, ela obedece normas, tá entendendo? Ela vive debaixo de, às vezes, de ritos, de usos e costumes, e tudo que ela faz é para a denominação. Ela dá a sua vida para a denominação. Mas ela dá muito pouco para Deus. Por que isso acontece? Porque a denominação, em muitos casos, não todas, não podemos generalizar. Há ótimas denominações. Mas em muitos casos, a conversão se dá à denominação, a pessoa é um serventuário da denominação. E a denominação, nestes casos, tratando-se de conversão denominacional, a denominação serve a ela mesma. Ela está preocupada com seu reino terrestre, ela está preocupada com seus templos, com a mais e mais construções dos seus templos. Ela não está preocupada com a propagação do evangelho. Ela está preocupada com a construção de templos. Ela está preocupada com o crescimento de membros. Ela não tem preocupação de saber a qualidade dos membros. Ela está preocupada em saber do seu próprio crescimento.
e de quantas pessoas estão compondo a sua estrutura. Essa estrutura, ela quer que ela cresça. A estrutura é física. Tá? Então isso é um problema, porque os objetivos dela é um crescimento terrestre. O objetivo do Evangelho é converter pessoas para o céu. E aí é um pouco diferente. A própria fala de Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Meu reino é eterno. Nenhuma ligação. Então, a pessoa que ela tem a conversão denominacional, ela vive para a denominação. Ela é uma escrava da denominação. Ela faz tudo que a denominação colocar. Muitas denominações, não são poucas, muitas têm a expressão obra de Deus. Eu sou da obra de Deus. Né? Utilizam esse termo, né? Obra de Deus. E ela acha que se ela sair daquela denominação e ir para uma outra denominação, ela acha que ela não vai ter, ela vai morrer espiritualmente. Porque ela aprendeu a ser serventuária daquela denominação. Então ela não sai. Ela não sabe, na sua mente ela está estagnada, de maneira que ela levanta de manhã, no domingo de manhã, ou nos seus ritos noturnos, ela vai para a sua liturgia, ela se coloca no carro, e se ela tiver que ir por um outro endereço, ela pensa que ela está pecando. Porque ela é uma convertida à denominação, ela não é convertida a Cristo. Ela é convertida a uma placa. Isso é a grande realidade que nós encontramos nesse Brasil de hoje. As pessoas, muitas delas, não todas, que fique claro, não todas, muitas delas têm uma conversão voltada para a denominação. Isso é trágico, isso é terrível, isso é abominável, porque Jesus não veio para trazer denominações, ele veio trazer o reino. O reino. E o reino não é compatível com esse tipo de denominação. Então as pessoas que são convertidas à denominação, ela dá sua vida pela denominação, mas ela não dá sua vida por Cristo nem pelo Evangelho. É um paradoxo, é contraditório isso. Mas é uma realidade que a gente tem que passar, tem que ver, né? Triste, com grande tristeza. E você pode me perguntar, mas e a experiência com Deus? Eu tive a experiência com Deus em tal lugar, em tal ambiente, em tal endereço. Como é que fica isso? Ora, a experiência que você teve com Deus, ela independe da denominação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho mesmo de João, no capítulo 15, salvo engano, diz assim: não foste vós que escolheste a mim, eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. A tua experiência com Deus, ela é com Deus e ela é tua. Ela não é da denominação. Caso você troque de endereço ou de denominação, a tua experiência com Deus é tua. E você leva com você. É você e ele. Não é você e a placa. As placas, todas elas têm um início de fundação e às vezes muitas delas têm um início, tem um término, né, da duração. Mas a experiência com Deus que você tem, ou se você não tem, procure ter, é uma experiência transcendente. E que a experiência com Deus, ela faz-se necessário, ela te remete à palavra. Experiência com Deus que não te remete à palavra de Deus, não é experiência com Deus. A experiência com Deus faz você ficar submisso à Bíblia, à palavra, e não à denominação. A denominação você tem que respeitar os seus líderes, tá tudo certo. Mas ela não pode ser endeusada. Só há um Deus. Há um só Deus e Pai. Um só Espírito, uma só fé. Uma só graça, um só batismo. Então não existem dois deuses. Primeiro, Deus é Deus e a denominação é denominação. Ora, mas eu fui escolhido ali. Não, você foi escolhido no plano de Deus.
Se essa denominação está boa para você, ótimo. Se você for para outro endereço, não tem problema nenhum. A tua experiência você carrega com você, porque é tua. Foi Deus que te deu. E experiência não está vinculada ao endereço, a uma placa religiosa. A experiência, ela está vinculada a um ato de Deus, a um ato de misericórdia, de amor de Deus, de graça de Deus, para conosco, para comigo, para com você. Onde você estava? Não importa. Muitas pessoas tiveram esse ato na rua, em casa, no mato, no mar. O endereço é de menos para Deus. A terra toda é dele. Isaías capítulo 6 diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. Deus está em toda a terra. Ele pode te chamar em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer circunstância. E às vezes este teu chamado, Deus te chama, é Ele que te chama, não é você que chama Ele. Ele que te chama. A experiência é um ato de cima para baixo. Ele te chama e você ouve e vai. E você escolhe a denominação e o endereço. O problema é quando você fica só na denominação. E às vezes o que acontece é isso. A sua experiência inicial ela é com Deus. Mas no decorrer do processo, você deixa para trás aquilo que é a experiência com Deus e passa a viver uma experiência exclusivamente denominacional. Você não, com o decorrer do tempo, você não percebe isso, mas você acaba esquecendo que a sua experiência é com Deus e você passa a ser um serventuário da denominação. Daqui um pouco, você vai estar afadigado, cansado, abatido, destruído, achando que Deus é aquilo, e não é. Às vezes, quem coloca o fardo é a denominação. Jesus disse completamente diferente no Evangelho de Mateus. Aprendei, pois, de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala, o meu jugo é leve, o meu fardo suave. Então, quando pesa para o cristão o servir a Cristo, a Deus, procure dar uma olhada. Às vezes você está servindo a denominação, infelizmente. E esse tipo, o problema é que na conversão denominacional, a vida velha, ela vai, num determinado momento, ela vai voltar a te atacar. Por uma razão muito simples. A sua experiência não te remeteu à palavra, ou aquelas pessoas que deveriam te ensinar a palavra, elas ocultaram a palavra de você e te colocaram, injetaram em você elementos meramente rituais, eclesiásticos, ou liturgias, e não foram para a palavra. E quando isso não acontece, você acaba esfriando. As suas experiências com Deus, elas vão se esfriando ao longo do tempo. Falta do Evangelho. A experiência com Deus, ela ocorre para que você seja remetido à palavra. Porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, caem-se as flores. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra não passa. Então, nessa experiência denominacional, você vai ver muitas vezes que há ausência de uma conversão completa. A conversão ela é por partes. Você muda o seu comportamento social, os ambientes, mas as coisas, às vezes, temporais, mundanas e de pecado, ainda estão engendradas dentro de você. Você vai perceber isso muito simples em comunidades, às vezes que você olha assim, e no término do culto, está lá o irmão ou a irmã falando mal do outro. Na porta da igreja, na porta do templo, né? Você vê muitas vezes a ausência de perdão. A pessoa fala assim, não, eu tolero aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, enfim.
mas eu não perdoo. O que ele fez, o que ela fez para mim é muito grave. Ela não tem capacidade de perdoar. Ela não pode ela não pode orar o Pai Nosso. Jamais. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você não pode ler isso. Você fica impedido, porque você está preso. Ali tem inveja, aqui dentro, rancor, você tem rancor, ira, raiva. Não mexe comigo, né? Porque eu não sei. Eu vou pedir licença para Jesus só por uns segundos e tal, né? É a conversão denominacional. Você vai ver tudo isso. E o pior de tudo é que com os inimigos, Jesus nos ensina a tratar os inimigos. Às vezes você se converte na conversão denominacional, você tem dificuldade de tratar os inimigos. Teu inimigo é teu inimigo. Teu irmão se abraça e beija. Irmão de sangue, irmão da igreja. Às vezes nem irmão de sangue, né? Mas irmão da igreja você tolera. Mas os teus inimigos você não consegue tolerar. Como é que você trata os teus? Jesus dá uma receita para tratar os inimigos. Está lá em Mateus 5,38. Tá, vou ler para você. Está aqui. Ó. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também à esquerda. É assim que você faz. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que ele leve também a capa. Dá tudo. Deixa isso aí com ele. E Jesus está falando assim, não dá bola para isso não. Deixa isso aí para lá. O cara está te injuriando, esquece. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai 2. A disposição de andar, nunca de ficar parado. Vai 2, caminha, para não, né? Dá a quem te pedir e não te desvie de quem te deseja que lhe empreste algo. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Lá na lei mosaica era assim. Ele diz assim, eu porém vos digo diferente. Amai os vossos inimigos, você faz isso? E orai pelo que vos perseguem. Está sendo perseguido? Ora. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem de notável? Não tem nada demais. Não agem os gentios também dessa maneira? Jesus que está falando, não sou eu. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso aqui é a receita de Jesus para o tratamento dos seus inimigos. Ok? Você está compreendendo? O negócio é grave. Conversão denominacional é um problema.